Fala, turma, eu não sei qual é a sua religião, se tem alguma ou se é ateu, mas se quiser, deixe no comentário. Eu sou cristão, como judeus, acredito na existência dos grandes reis Davi e seu filho Salomão, mas muitas pessoas, como cientistas e arqueólogos, não acreditam. Acho que não passo de lendas bíblicas, igual a lenda do rei Arthur Pendragon, que unificou a Grã-Bretanha. Davi na história da Bíblia foi aquele que derrotou o gigante Golias dos filisteus e se tornou rei no lugar de Saul, reinando Israel entre os anos de 1006 a 966 a.C. Salomão, filho de Davi, foi seu sucessor. Foi o homem mais sábio do mundo e reinou Israel entre os anos de 970 a 930 a.C. E um dos argumentos daqueles que não acreditam na existência de Davi e Salomão é que não existe qualquer evidência histórica e arqueológica comprovada que eles existiram, que um reinado tão grande possa não ser citado por algum rei daquela época, assim como é citado e achado até hoje descobertas sobre os faraós do Egito. Davi era um grande guerreiro e liderou várias guerras tendo um grande exército, e Salomão herdou tudo isso. Foi aquele que construiu o primeiro grande templo para Deus. E arqueólogos acharam poucas evidências sobre a existência de tal exército, que tinha 1500 bigas, as famosas carruagens de guerra, ou sobre a existência do Templo de Salomão e as minas de Salomão, porque se dizia que Salomão era muito rico. Mas existe evidência sim, que Davi e Salomão existiram. Nos anos de 1993 a 94 foi descoberta uma estela, uma placa de pedra com escrita em aramaico, que ficou conhecida como Estela de Tel Dan. Foi descoberta em um sítio arqueológico, durante escavações ao norte de Israel, em Tel Dan. Nela está escrita as seguintes frases: Rei de Israel, Casa de Davi. Ela foi datada no meados do século IX a.C., onde a escritura comemorava uma vitória sobre o reino local, pelo atual rei na época, rei de Damasco, Hazael, provavelmente, mais ou menos 100 anos depois do começo do reinado de Davi. A estela de Tel Dan encontra-se atualmente aos poderes do Museu de Israel, em Jerusalém. E também acharam evidências de um palácio de Davi, em Jerusalém. Sobre Salomão, arqueólogos israelenses, em resultado de suas pesquisas no sítio arqueológico datado do século X a.C., época do reino de Salomão, encontraram um complexo de mineração de cobre avançado e fortificado, em outras palavras, minas do rei Salomão. O que pode-se dizer é que existem provas do reinado de Davi e Salomão, sim, mas por que não existem tantas provas como existe dos antigos faraós do Egito? Primeiro, os antigos egípcios são conhecidos por ser grandes arquitetos e construtores. Suas construções demoravam anos para ser terminadas. Não dá para comparar com construções de Israel, que eram bem modestas. Fora isso, eles também são de religiões diferentes. Os egípcios tinham uma cultura completamente diferente sobre a morte. Mumificavam os faraós e construíam sarcófagos gigantes e bem estruturados. Já para os judeus, os israelitas, alma e corpo são duas coisas. O corpo vira pó e é deixado para trás. A alma é eterna. Os egípcios ligavam muito para o material, as suas riquezas. E sobre as riquezas de Salomão. Israel foi conquistada várias vezes durante a história. Os conquistadores não deixariam nada de valor para trás. Eles derretiam e transformavam em outras coisas. E por causa dessa conquista, Israel viveu muitas guerras. E até hoje vive. Sempre teve em guerra. Ela foi destruída e reconstruída várias vezes. É difícil de achar alguma coisa em meio a tanta destruição. E no final de 2013, arqueólogos descobriram um faraó que nunca ouviram falar, Senebekai. Ninguém sabia nada sobre ele. E ainda descobre até hoje tumbas sarcófagos no Egito. Então descobrir sobre Davi e Salomão é uma questão de tempo. Existem muitos arqueólogos que estão escavando em várias cidades de Israel. E com certeza evidências como essa serão achadas. E até alguns cientistas que não acreditavam na existência de Davi e Salomão agora acreditam, mas falam que eles não foram grandes reis, os reis que unificaram as tribos de Israel, e sim que eles eram líderes de alguma tribo.
Essa é uma questão a ser debatida e pesquisada. Mas a Bíblia e as escrituras sobre esses reis foram escritas por homens, então possa haver um romantismo nessas escritas. Segundo elas, Salomão era casado com 700 esposas e 300 concubinas. Seria possível um homem ter todas essas esposas? O que pode se dizer é que houve exagero nessa época de quem escreveu, um romantismo como eu falei, para enaltecer ainda mais o rei segundo conforme era a época. Mas isso, como eu já disse, é para outro debate. A verdade é que existe sim evidências que o rei Davi e o rei Salomão realmente existiram. Então agora eu quero a sua opinião. Você acredita nessa existência de Davi e Salomão? E qual é a sua religião? Cristão, judeu ou é ateu? Pode deixar ela nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Valeu turma e até a próxima!